acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Fibra, quarto período B, iremos apresentar um trabalho sobre a União Europeia. Boa noite. A União Europeia é um bloco político e econômico formado pela maioria dos países da Europa continental e do Reino Unido. Começou a se formar por volta de 1950 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi a primeira iniciativa de unir os países europeus. Em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e Reino Unido aderem o bloco econômico, elevando o número de Estados-membros para 9. Quais são? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Desde sua fundação, a União Europeia alcançou enormes conquistas nos campos políticos, econômicos e sociais. Após profundas transformações culturais ocorridas nos anos 60, a União Europeia presencia um forte crescimento econômico dos países membros e um estreitamento das relações com a abolição das taxas aduaneiras entre eles. Ao período de intenso crescimento, segue-se um período de crise causado pela Guerra Árabe-Israelense em 1973, mas que é suplantada pelos altos investimentos em infraestrutura e criação de empregos. A União Europeia, além do mais, apresenta várias instituições em suas estruturas, das quais a mais importante é o Conselho Europeu, responsável por definir as orientações políticas do bloco. As leis são feitas e modificadas pelo Parlamento Europeu, eleito pela população a cada 5 anos, pelo Conselho da União Europeia e pela Comissão Europeia. Ainda existe uma série de outras instituições e secretarias com destaque para o Banco Central Europeu, que é responsável por regular as variações do euro. Aquilo que começou por ser uma união meramente econômica, evoluiu para uma organização que abrange domínios de intervenção variados que vão dar ajuda ao desenvolvimento da política ambiental. A mudança de nome de CEE para a União Europeia em 1993 reflete essa evolução. A União Europeia baseia-se nos princípios do Estado de Direito. Toda a sua ação deriva de tratados voluntários e democraticamente aprovados por todos os Estados-membros. Nesses tratados estão definidos os objetivos da União Europeia e os seus muitos domínios de intervenção. Bom, como a nossa amiga Corina disse, a União Europeia baseia-se nos princípios do Estado de Direito. Ou seja, à medida que vão sendo tomadas decisões pela União Europeia, eles se aceitam em tratados, onde foram aprovados voluntariamente e democraticamente por todos os países dessa União. Por exemplo, em domínio de intervenção, se não for mencionado no tratado, a Comissão não pode propor legislação nesse domínio. Um tratado é um acordo vinculado entre os países da União Europeia. Neles estão consagrados os objetivos da União, as regras, porque se regem as instituições europeias, o processo de tomada de decisões e a relação entre a União e os países que a constituem. Em relação à legislação da União Europeia, ela assume a forma de tratado que institui a União Europeia e rege seu funcionamento, também a regulamentos diretivas e decisões da União direta ou indiretamente aplicadas nos Estados-membros. Regulamentos e outros aspectos legislativos, eu posso falar sobre o aspecto legislativo vinculado, aplicável em todos os seus elementos, em todos os países da União Europeia. Uma diretiva é um aspecto legislativo que fixa um objetivo geral que todos os países da União devem alcançar. Todavia, cabe a cada país decidir de meios para atingir o objetivo. Por um exemplo, a diretiva sobre a organização do tempo de trabalho, que estabelece que é ilegal trabalhar um número excessivo às horas estabelecidas. A diretiva prevê períodos mínimos de descanso e período máximo de trabalho. Cabe a cada país elaborar suas próprias leis sobre a forma como fazer respeitar esses períodos. Nas decisões, só é vinculado para os seus destinatários específicos. Por exemplo, um país da União com uma empresa.
Quando decidiu aplicar coimas ao gigante do software Microsoft, por abuso de posição dominante no mercado, a comissão emitiu uma decisão aplicável apenas à Microsoft. Nas recomendações, elas não são vinculativas. Um exemplo é quando a comissão aplicou uma recomendação segundo a qual as estruturas de remunerações dos trabalhadores no setor financeiro não devem encorajar a uma tomada de riscos excessivos. No parecer, a instituição pode fazer uma declaração de forma não vinculativa, ou seja, sem impor qualquer obrigação legal aos seus destinatários. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, conhecida pela livre circulação de bens, pessoas e mercadorias, e pela adoção de uma moeda única, o euro. A origem e data oficialmente é o dia 7 de fevereiro de 1992. Mas sua criação esteve intimamente ligada a processos anteriores de criação de um grande bloco econômico europeu. O primeiro estágio foi Benelux. Foi um bloco criado durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu esse nome por conta de iniciar esses países integrantes, Bélgica, Holanda e inglês, e Luxemburgo. Engraçado, Lohane, que a União Europeia é o maior bloco econômico e tem a circulação de moeda única, né, que é o euro. Foi bom você ter falado isso, porque nos mostra que é um país, uma união, no caso, independente. Isso facilita muito o crescimento populacional, o crescimento econômico, o crescimento até da própria cultura, porque se tem um acesso, a população tem um acesso maior a essas coisas, esses benefícios, a esse conforto, acaba que o país cresce e acaba unindo mais. Um exemplo, em Portugal, em crise, mesmo em crise, ele nos mostra que há uma força, há uma interligação entre essa união, porque ele ainda sobressai 18% do Brasil. A sua economia é muito estável ainda em relação ao Brasil, mesmo estando em crise. Isso nos mostra que realmente é uma união. Não é à toa que é considerado o maior bloco econômico do mundo, não é à toa que é considerado o maior bloco econômico do mundo. Tem um motivo, não é por acaso isso. Em relação à sua moeda, a origem é do dia 7 de fevereiro de 1992. Sua criação esteve intimamente ligada a processos anteriores da criação de um grande bloco econômico europeu. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, conhecido pela livre circulação de bens, pessoas, mercadorias e pela adoção de moeda única, o euro. Para datarmos oficialmente o início da União Europeia, temos que voltar ao passado e traçar assim uma série de acontecimentos que contribuíram para o surgimento da União Europeia. O primeiro estágio seria o Benelux, que foi um bloco criado ainda durante a Segunda Guerra Mundial ou ao final dela e recebeu esse nome pelos seus países integrantes, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O objetivo desse bloco era integrar os três países para que eles tivessem algum tipo de força atuante num período de crise pós-guerra. O segundo estágio seria o CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, já supracitado. A mesma CECA era composta pelos países do Benelux, juntamente a França, Itália e Alemanha Ocidental. Por conta disso, também era chamada de Europa dos Seis. Logo teremos o terceiro estágio, Mercado Comum Europeu, MCE, ou Comunidade Econômica Europeia, CEE. Com a fragmentação da Europa em vários estados, os países membros da CECA reconheciam que era necessário ampliar o mercado consumidor interno e acelerar o desenvolvimento de sua produção industrial. Em vista disso, foi criado em 1957, com o Tratado de Roma, o Mercado Comum Europeu. Além dos países da antiga CECA, integravam o bloco econômico os seguintes países: Inglaterra, Irlanda, Dinamarca e, a partir de 73, a Grécia, a partir de 81, Espanha e Portugal. Então, a partir disso, eram Europa dos 12. O quarto estágio seria o Tratado de Maastricht. Somente após a criação da União Europeia em 91, que todos os objetivos do mercado comum europeu puderam ser alcançados, com o estabelecimento das livres circulações de pessoas, mercadorias, bens e serviços. Em solicitação para integração na União Europeia, Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia e Bulgária. E três antigos países da União Soviética, Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2007, Bulgária e Romênia também aderiram ao bloco, que passou a ser Europa dos 27. Isso consolida tudo que falamos anteriormente e espero que tenha esclarecido qualquer dúvida e que fique bem clara a nossa apresentação aqui nessa noite. Muito obrigada.